Glória a Deus, todo mundo aferiu a pressão. Tem um limpador aí, viu? Glória a Deus. A igreja precisa estar com, como é que fala? As normas, né, da Anvisa. Álcool gel e termômetro para aferir a pressão. A Mari estava falando, quase que não vinha para a igreja hoje. Tomou uma vacina ontem para evitar o coronavírus. E tem algumas vacinas, tem algumas pessoas que têm reação. E ela teve reação ontem, o corpo doendo, né? E falei, Maria, para a igreja hoje, rapaz, o corpo todo doendo, dor de cabeça. Não. Mas Deus seja louvado, nós pedimos oração aos irmãos aqui da igreja. E alguns começaram a orar, pedindo a Deus para estar levantando ela, fortalecendo ela. Aí, para a glória de Deus, ela veio comigo, né, com minha sogra, com o irmão. Aí eu estava pensando, já estava preocupado, poxa, Marileide não vai vir hoje para a igreja e nem vai trabalhar amanhã. Aí eu tenho que trabalhar de novo. Tem que trabalhar de novo, né? Brincando. Mas louvado seja Deus. Amém? Graças a Deus teve a maioria dos avançados de idade já tomaram a sua injeção, segunda dose. Quem já tomou a segunda dose aqui? Levanta a mão, glória. Os idosos, gente, entre aspas, porque idosos são jovens. Glória a Deus. Deus é fiel. Mas enquanto não chega para nós, o sangue de Jesus nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Se nos guardou até aqui, vai continuar nos guardando também. Amém? Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Ruth, primeiro. Ruth primeiro. Deus tem colocado essa palavra no meu coração alguns dias. Que é depois de Juízes. Antes do profeta Samuel. Todos acharam? É um texto pouco usado, né? Alguns. Glória a Deus. Ruth primeiro. Todo mundo achou? Fala assim, eu venci. Eu venci. Glória a Deus. É que esse que não achou vai continuar vencendo. Amém. Glória a Deus. E assim fala da história de Noemi, uma história de Ruth, uma história muito bonita, uma história também muito sofrida, mas que no final Jesus deu vitória. Fala assim, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Você pode repetir essa frase para mim? Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Ofra e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Os quais ficaram ali quase 10 anos, versículo 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido.
Então se pôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse Noemi: ide, voltai cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com que morreu e com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou elas, porém choraram em alta voz. E lhe disse: não iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: volta, minhas filhas, porque irei comigo. Tenho ainda eu no ventre filhos, para que sejam por maridos. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houve filhos, esperá-lo-ei que viesse ser grandes. Observos-ei de tomares marido? Não, filhas minhas, porque vossa causa a mim, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Ofra com um beijo te despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não insistes para que te deixes e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu Deus, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e assim serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouve. De outra coisa que não seja a morte, me separarei de ti. Vendo, pois, Noemi que todo estava resolvido, acompanhou, deixando de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Diga-se comigo: Senhor, me abençoe com a tua palavra, sem a qual não sei viver. Deus ele tem ministrado essa palavra no meu coração há alguns dias, né? E todos já conhecem esse texto aqui. É o texto que todos sabem que Noemi e Ruth foram as melhores parceiras da Bíblia, né? Uma sogra e uma nora sendo parceira. É um milagre, porque a gente sabe que 2 pensamentos, 2 nações, né? E algumas pensam de forma diferente, mas louvado seja Deus, porque esse texto aqui ficou em nossos corações e ficou escrito para que nós venhamos ter também exemplos dessas 2 mulheres. Mas a gente vai falar sobre elas também e sobre a história do povo de Israel e a história do que se aconteceu até o final. E eu vou ter que falar algo logo no começo para a gente entender lá no final. E a terra de Moabe, né? A Bíblia fala que eles moravam em Belém, Belém de Judá. Era a terra onde Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion moravam. A Bíblia fala que por motivo de fome na terra, houve uma grande fome sobre aquela terra, e eles tiveram que sair da terra de Belém. Tiveram que sair de Belém para uma terra estrangeira, para uma terra moabita.
Moabita, essa descendência de Moabita, eles vieram das filhas de Ló, né? Suas filhas tiveram relações com seu pai, porque elas não encontraram descendência mais sobre o seu pai Ló, porque a sua mulher virou uma estátua de sal e não tinha mais descendência. Então acabaram pecando e nasceram os Moabitas. E depois a sua filha mais velha, o seu filho foi os Moabitas, e a segunda filha de Ló, os filhos delas foram os Amonitas. Então, eles são parentes, primos do povo de Israel. Mas Deus tinha proibido o povo de Israel casar com mulheres estrangeiras. Por que casar com mulheres estrangeiras? Porque se você gostar um pouco da cultura de Israel ou outras culturas, todas as vezes que eu ia casar com uma pessoa, essa pessoa teria que ter o seu próprio, o meu Deus, e aquela pessoa que era solteira que fosse casar com um homem, também teria que ser o próprio Deus. Não poderia ser Deus diferente. Então Deus tinha proibido isso. E os homens não deveriam casar com mulheres estrangeiras. Foi assim quando o pastor Léo estava pregando no domingo, também eu peguei também um pouco de Salomão, que casou com mulheres estrangeiras, também fizeram aliança com mulheres estrangeiras. Mas por que fizeram aliança com mulheres estrangeiras? Essas mulheres estrangeiras, elas infiltraram os seus deuses dentro da nação de Israel. E o povo começou a sacrificar outros deuses, né, no holocausto onde era de Deus, onde o sacrifício era de Deus. Os Moabitas, outros Amonitas, outros começaram a sacrificar também dentro de Israel. E no tempo de Juízes, a gente sempre vê isso, né? Se levantavam os juízes, depois o povo pecava, o povo começava a fazer sacrifícios, e aí Deus começava a pesar a mão na vida do povo. Porque, irmãos, infelizmente, muitas das vezes, em nossas vidas, às vezes Deus ele aperta um pouquinho para que a gente venha acordar. Porque às vezes Deus vai estar saltando a corda, e muitas das vezes a gente acaba relaxando. Deus ele começa a te abençoar, Deus começa a me abençoar. Você antigamente orava, você continua antigamente lia mais a Bíblia, buscava mais a Deus. Depois que Deus começou a abençoar, as pessoas já começaram a se afastar do Senhor. Já começaram a não buscar mais a Deus como deveria buscar. Então os reis de Israel começaram a buscar outras mulheres. E foi o que aconteceu com Elimeleque. Não deveria ir para Moabe, mas foram para Belém. Não deveria ir, era de Belém, mas foram para os Moabitas. Deus não mandou. Você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, existiram várias fomes. Houve fome no tempo de Abraão, no tempo de Isaac, houve fome no tempo de Jacó, mas Deus falava: olha, Abraão, vai até o Egito, porque lá Deus vai te guardar, vai prover todas as coisas. Depois, Deus falou para Isaac: não vá para o Egito. E Isaac ficou no país destinado. E assim por diante, Jacó teve que ir pela seca e pela fome, teve que ir para o Egito novamente. E você vê que na Bíblia você vê vários acontecimentos de calamidade pública, de fome sobre a terra. Mas Deus sempre guardava o seu povo. Deus sempre guardava as nossas vidas. Então Deus vai sempre nos guardar, irmãos. Deus vai sempre te guardar. A sombra do Altíssimo sempre vai estar sobre a tua vida. O nome do Senhor sempre vai ser glorificado sobre as nossas vidas. Nós podemos estar passando por alguns motivos em nossas vidas de luta, mas um dia a nossa vitória ela vai chegar, porque o nome de Deus tem que ser glorificado em nossas vidas. E Deus é fiel e poderoso, e Deus não deve nada a ninguém. Deus cumpre os seus propósitos, Deus cumpre as suas promessas em nossas vidas. E Elimeleque, ele foi para a terra de Moab, porque estava em Belém, teve fome e foi para uma terra estrangeira. Não deveria. Muitas das vezes
Deus não mandou a gente fazer algo e às vezes a gente acaba fazendo. E às vezes acaba dando errado porque Deus não mandou, a gente não esperou o sinal de Deus, a gente não esperou a resposta de Deus. E às vezes a gente acaba batendo a cara na parede porque Deus não respondeu. E às vezes a gente fica na dúvida. Irmão, quando você estiver na dúvida, procure a Deus, que Deus vai te dar resposta. Procure a resposta no altar de Deus. Se Deus te falou uma promessa, irmão, fica na promessa. Fica na presença do Senhor, fica em Jerusalém. Até que do alto seja revestido de poder. Então quando eles foram para a terra de Moab, Noemi e seus 2 filhos, seu marido, o pai era o responsável. E a Bíblia fala que Elimeleque morreu. Depois, os seus filhos, eles casaram com mulheres moabitas. Ao entrando novamente aí, que não deveria nem viajar e ir para uma terra distante, e nem deveria casar com mulheres moabitas. E a Bíblia fala que esses 2 homens morreram. E ficou somente Noemi, Ofra e Ruth. Só essas 3 mulheres ficaram. Tem algum significado? Elimeleque, em hebraico, diz: Deus é rei. Noemi, doçura. Malom, enfermo. E Quilion, estado de definhamento ou ruína acabada. Então, eram filhos fracos, eram filhos que provavelmente poderiam ter sido adoecidos lá num país de estrangeiro, porque Deus não mandou eles viajarem para uma terra estrangeira. Mas aconteceu, e aí ficaram somente essas mulheres. E a Bíblia fala que Noemi, ela chorou muito. Noemi, ela não tinha mais o seu marido, e não tinha mais os seus filhos, e não tinha mais descendência para ela, para dar suas noras. Porque naquele tempo, quando o marido da esposa, seu marido é falecido em Israel, ela tem que, essa moça, ela tem que casar com a descendência dele, para que gerasse a descendência do falecido. E não tinha mais descendência. E agora o que fazer? Meu irmão, quando está tudo acabado em sua vida, o que é que você vai fazer? Engraçado que não foi dinheiro, não foi financeiro, não foi perda de bens, foi morte. Saíram de uma terra de Belém. Belém quer dizer, o significado de Belém é casa do pão. Saíram do alimento de Deus, saíram da presença de Deus, o lugar de Belém, e foram para um lugar onde tinha morte. Olha só, tinha prosperidade, mas no lugar tinha morte. É melhor estarmos em Belém, passando por necessidade, do que ir para uma terra de prosperidade, pagã, e toda a minha descendência morrer. Então é melhor ficar em Belém, ficar na terra do pão, na casa do pão, ficar na palavra do Senhor, ficar no alimento de Deus sobre as nossas vidas, sobre a tua vida, porque Deus, Ele vai dar resposta. No momento certo, Deus, Ele vai te dar resposta. Então, irmão, não larga o teu pão, não larga o teu alimento, aquilo que Deus te dá todos os dias, para você aventurar em um lugar que você nem conhece e que Deus nem falou com você. E eu acredito que essa palavra tem ido em destino, em endereço certo nos corações aqui nessa noite. Não largue o seu certo, o seu pão. Não largue Deus pelas coisas do mundo. Não largue Deus pelos prazeres da carne. Não largue a santidade de Deus sobre a sua vida por uma aventura lá fora. Não largue o seu marido, não largue a sua esposa por uma aventura lá fora, irmão. Porque o que Deus te deu foi o melhor. O que Deus te deu foi o melhor. O que Deus me deu foi a minha esposa, então Deus deu o melhor para mim, foi ela. Foi o que Deus te deu, foi o melhor dessa terra. E também escolhemos também. Então Deus, Ele sabe trabalhar, é Deus que é o melhor nas nossas vidas. Então aquelas mulheres, elas resolveram voltar. Quem sabe nessa noite a gente precisa voltar à presença de Deus.
Quem sabe nessa noite você precisa voltar à presença de Deus. Quem sabe nessa noite você precisa mais buscar o Espírito Santo. Você precisa mais buscar a graça de Deus, para que Deus ele venha te visitar, irmãos, ainda nessa noite. Para que Deus venha visitar a tua casa, a tua família. Quem sabe você tem que voltar para Belém. Quem sabe você tem que voltar para onde te humilharam, para onde falaram mal de ti. Quem sabe você tem que voltar do início. Imagine 10 anos passaram, a Bíblia fala que ficaram 10 anos. E Noemi tinha riqueza, tinha terra, tinha família. E foi novamente para a terra de Moab fazer o quê, pelo amor de Deus? Quantas decisões precipitadas a gente toma no nosso dia a dia? Quantas decisões precipitadas você toma? Quando você toma, meu irmão, quando está solteiro, você ainda consegue sobreviver. Mas quando é uma família, irmãos, é uma grande responsabilidade. Quando nós temos uma família, quando você é chefe de família, quando a mulher também é chefe da sua casa, é uma grande responsabilidade. A responsabilidade vai pesar em seu ombro. Toda decisão que você tomar, toda decisão que eu tomar, a responsabilidade vai pesar no seu ombro, porque Deus não mandou você fazer. E às vezes nós acabamos até fazendo, até relaxando, e Deus não mandou você fazer. E Deus, meu amado, quando Deus ele quer tratar com nossos corações, Deus ele aperta, Deus aperta, meu irmão. Já viu aquele sapato quando está apertado? E você quer tirar o sapato e você vai para uma festa e você só tem aquele sapato, e cada vez mais que você anda parece que o sapato aperta mais ainda. Assim é na vida do crente. Muitas das vezes quando a gente quer ir para um lugar, quando a gente quer desfazer da vontade de Deus, Deus ele começa a apertar a gente para a gente voltar à presença de Deus. Irmãos, é melhor voltar para a presença de Deus acabada, arruinada, do que ter uma vida abundante e ir para o inferno e não tiver a presença de Deus. Então, irmão, fica em Belém, fica na presença do Senhor. Vai valer a pena, como disse o louvor, vai valer a pena. Vai valer a pena eu passar pela tribulação, eu passar pela luta. Vale a pena a nossa igreja passar pelo aquilo que nós estamos passando, pela luta que nós estamos passando, por pagar o nosso terreno, por depois nós construímos um terreno. Vale a pena, porque o milagre de Deus ainda vai acontecer, o nome do Senhor vai ser glorificado. Então vale a pena, meu irmão. A igreja não fugiu, pastor Alex. A igreja continuou. A igreja prevaleceu e vai continuar prevalecendo para a glória do nome do Senhor. Deus é com aqueles que ficam, Deus não é com aqueles que fogem. Então Deus é conosco, irmão. Deus é contigo que você está aí. Você não fugiu, você não fugiu da luta. Você passou pela luta dando glória a Deus. Você passou pela luta aí de mão levantada, de cabeça erguida, de joelho no chão, glorificando a Deus, falando: Deus, a minha vitória vai chegar. Deus, aquilo que eu estou passando, o Senhor vai me exaltar. Eu estou me humilhando nessa hora, as pessoas estão falando mal de mim, mas um dia o teu nome vai ser glorificado na minha vida. Um dia todos vão ver que a glória do Senhor será maior do que a glória da primeira casa. A segunda casa será a glória maior. Então não reclame por aquilo que nós estamos passando, porque sempre o final na presença de Deus vai ser algo maravilhoso, vai ser algo precioso. E depois que Noemi chega para as filhas, a sua nora: vai embora, não tenho mais filhos. E Noemi insistiu: vai embora, eu não tenho mais filhos. E a Bíblia fala que Ofra, ela chega para Noemi e dá um beijo no rosto de Noemi. Meu irmão, aquele beijo foi de consolo ou foi de um beijo de adeus? A Bíblia fala que Judas também beijou Jesus, e com um beijo traiu Jesus. Muitas das vezes um abraço ele vale mais do que a minha palavra. Um gesto ele vale mais do que a minha palavra. Quando alguém te abraça, você sente o abraço daquela pessoa, porque ela está transmitindo algo para a tua vida. Então, enquanto Noemi tinha marido, Ofra estava com a sua sogra. Mas a Bíblia fala que ela beijou a sua sogra Noemi e foi embora e voltou para os seus deuses. Depois dessa situação, você vê Ofra na briga. Então a promessa é para quem persevera. Diga assim para o seu irmão: a promessa é para quem persevera. A promessa, irmãos, é para quem fica.
A promessa é para você que ficou aí, no seu humildinho, passando por situações que ninguém te vê, passando por situações que você está dizendo, ah, vai quebrar, eu estou acabado, vai, misericórdia, Senhor, só Tu mesmo para me sustentar. Aí você começa a ouvir a palavra, você começa a falar, poxa, mas a palavra de Deus diz que aquele que coloca, né, a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, vai vir a tempestade. Eu estou na tempestade aqui, Deus. Eu estou aqui na tempestade, mas eu estou em Tua rocha. Eu estou prestes a chutar o pau da barraca, mas eu estou aqui na Tua presença. Mas essa rocha que é Cristo, ela vai me segurar até o fim. Eu vou vencer nessa situação, Senhor. Eu vou vencer nesse lugar onde eu estou, Senhor. Eu estou aqui no meu limite, Deus. Aí quando você começa a falar isso aí a presença de Deus, ela te invade de uma forma poderosa, meu irmão. E te diz, fala, filho, eu estou aqui contigo. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Você já parou para imaginar, irmão, no momento que nós estamos mais fracos, onde a glória de Deus ela aparece? No momento que você está mais fraco, é onde a glória de Deus ela invade o teu coração, ela invade a tua vida. E você pensava que não tinha mais situação, que não tinha mais jeito. Aí vem a providência de Deus sobre a tua vida, na tua frente. Aleluia. Você já parou para reclamar? Não pare. Enquanto nós estamos em Belém, enquanto nós estamos na terra do pão, na terra do alimento, que é a presença do Senhor, Deus está trabalhando na tua vida. Aleluia. E depois Orfa dá um beijo e vai embora. E Noemi fica. E aí Noemi, Ruth fica, mas Noemi insiste, vai-te embora, mulher. Eu não tenho mais marido, mais filho para te dar. Ainda se eu tivesse outro filho e engravidasse, tu não esperar tanto tempo. E Ruth chega para Noemi e diz, onde tu fores, irei contigo. Onde pousares, ali pousarei eu. O teu Deus, o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde morreres, ali sepultarei também juntamente contigo. Irmãos, é uma palavra que você vê na vida de Noemi, que Ruth ela se converteu através da vida de Noemi. E nós precisamos nos converter a cada dia, irmãos. Será que alguém que está perto de você pode se converter com a sua vida? Será que alguém que está perto de você consegue se converter? Consegue melhorar pelo menos 10%? Consegue nos ver como referência? Porque para convencer aquela mulher, Noemi era uma grande mulher, irmãos. Para Ruth se convencer que ela teria que ir com a sua sogra, era um grande legado que Noemi deixou. Então, Ruth ela se converte através do Deus de Israel. Ruth ela se converte através do Deus de Noemi. É por isso que ela falou, teu Deus é o meu Deus. Olha, Noemi, o teu Deus é o meu Deus. Onde tu andares, eu também andarei contigo. E depois de tanta insistência, a Bíblia fala aqui, seguiram adiante. E quando chegaram em Betel, as mulheres já estavam ouvindo as conversas. E Noemi, ela reconhece que ela tinha saído cheia, com riqueza, para a terra estrangeira, e tinha voltado vazia. Olha só, e o nome dela era doçura, agradável. E ela disse, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, me chame de amarga, porque Deus pesou a mão sobre mim. Ela reconhece que ela estava na posição errada, na decisão que ela tomou, não foi uma decisão de Deus. E a Bíblia fala que Noemi foi juntamente com Ruth, foi rica e voltou pobre, por uma decisão precipitada.
Na terra de Moab, irmãos, eles não tinham princípios. E a igreja do Senhor aqui em Betel tem princípios. Você tem princípios. Sua família tem princípios. Nós temos que ter princípios. Princípios. Temos que rever os nossos princípios. Quais são as alianças que nós estamos fazendo, irmãos? Quais são as alianças que eu e você está fazendo no dia a dia? A Bíblia fala que existe uma nuvem de testemunha, tanto aqui na terra como no céu. Você acha que os anjos não estão nos observando? Tanto os anjos de Deus como os anjos caídos. E a Bíblia fala que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Então Deus, Ele te vê. Deus está te observando, irmãos. Deus está olhando para você e está, ó, até os teus pensamentos, até o consciente, o teu inconsciente, Deus tem te observado. E será que nós estamos agradando a Deus? Será que eu e você está agradando ao Senhor? Fica em Betel. E Betel é a casa do pão. Betel foi aonde Deus achou Davi. Betel foi aonde Deus achou Davi. Davi estava onde? Nas malhadas, pastoreando as ovelhas de seu pai. E a Bíblia fala que Saul não prestava mais para Deus, porque Saul pecou. E Deus chega para Samuel e diz: olha, o reino de Saul foi rasgado. Vai até a casa de Jessé, o belamita, e lá tu vai ungir a rei. Quando Samuel chega lá, Samuel não sabia quem era. Olha a direção de Deus. Mas a direção de Deus é passo em cada passo. A direção de Deus é cada passo ao seu passo. Você tem que estar observando se nós estamos na direção de Deus. E quando Samuel chega, viu aquele homem bonito, né? O primeiro filho de Jessé, fala: é esse aí que eu vou consagrar ao rei. Aí Deus fala: olha, não é esse não. Olha, Samuel, tu está vendo a estatura, tu está vendo a aparência. Porque, irmãos, é o que o homem vê, é a aparência. Todos nós vimos a aparência. Mas a Bíblia fala que Deus rejeita a aparência. E Deus falou para Samuel: olha, eu rejeito a aparência, mas eu vejo o coração. Eu vejo o coração. Então o coração só Deus vê. Eu não consigo ver o seu coração. Você consegue ver o meu coração? Você não consegue ver o meu coração. Mas o Espírito Santo de Deus consegue ver o teu coração. O Espírito Santo de Deus, ele sabe o que você está passando. O Espírito Santo de Deus conhece você, irmãos, pelo avesso. Sabe as suas manias, sabe as minhas manias. Sabe o que eu sinto, sabe o que eu gosto. Ele sabe aquilo que não agrada a Ele, aquilo que agrada a Ele também. O Espírito Santo de Deus é a pessoa que te conhece mais. Então não adianta nós mentirmos para o Espírito Santo. Não adianta você mentir para Deus. Não adianta você mentir para o Espírito Santo. Não adianta eu mentir para o Espírito Santo. Assim, porque mentiram para o Espírito Santo. Ananias e Safira morreram porque não falaram a verdade. Porque venderam um terreno e disseram que era o valor tal e não era. E ninguém mandou ele vender o terreno, porque na verdade eles poderiam dar a oferta que eles quisessem. Mas ele queria barganhar com Pedro para se achar melhor na corte, para se achar melhor junto com os discípulos, com os apóstolos. Aí Pedro chega e fala: ó, Neemias, ó homem, quanto foi? O terreno foi tal valor. Tá bom, porque tu mentiste o Espírito Santo, tu morrerás. E a Bíblia fala que automaticamente ele morreu. Veio a mulher. Aí está lá, acredito que Pedro está lá sentado, de perna cruzada, esperando a mulher chegar. Quando a mulher chega: fulana, quanto foi o terreno que teu marido comprou?
Aí ela chega e fala, tal valor. Concordou com o marido. Concordou que estava errado. Porque tu mentiste ao Espírito Santo, tu também descerás a sepultura juntamente com teu marido. Porque eles mentiram ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando nós estamos na obra do Senhor, às vezes a gente pode até que aconteça você mentir lá fora. Mas na casa do Senhor, meu irmão, o juízo é maior. Na casa de Deus, o juízo chega mais rápido. Porque às vezes lá fora, você pede logo perdão ao Senhor. E às vezes dentro de casa, às vezes você pensa que é de costume. Então, porque eles roubaram a Deus, porque eles roubaram o Senhor, eles morreram, porque mentiram ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, então isso é algo muito sério em nossas vidas. Porque eles mentiram a Deus, mentiram no altar, porque não era aquilo que eles tinham vendido. E a Bíblia fala que houve um grande temor no meio dos apóstolos e os discípulos. Houve um grande temor. E voltando novamente para o texto, Noemi e Ruth começaram a trabalhar e conheceram um grande homem chamado Boaz. Boaz é tipo de Jesus, irmãos. Boaz é o remidor. A Bíblia fala que Boaz era um dos parentes de Noemi. E a Bíblia fala que Noemi começou a trabalhar na vinha de um homem e não sabia que era Boaz. Depois que Ruth disse para Noemi que ela estava pegando migalhas para sobreviver, aí Noemi chega e fala, aonde há o terreno que tu está pegando as migalhas? Aí Ruth chega e fala, no terreno desse homem Boaz. E a Bíblia diz que era parente próximo de Noemi. Quando nós estamos na presença de Deus, na direção do Espírito Santo, irmãos, Deus ele começa a te dar a vitória. Quando você está na presença do Espírito Santo, Deus começa a te dar vitória, nos dá vitória, irmãos. Mas quando nós estamos debaixo do pecado, da desobediência, irmãos, o céu, ele fecha. Quando nós estamos debaixo da desobediência, o céu fecha. Quando nosso coração não tem mais arrependimento, quando nosso coração não perdoa mais, o céu se fecha. É por isso que Deus fala, buscarei entre o homem segundo o meu coração. Davi, o rei Davi é segundo o meu coração. E a Bíblia fala que Deus levantou a Davi como um rei segundo o meu coração, ao coração de Deus. E a Bíblia fala que quando Davi estava na guerra, estava na caverna de Adulão, e ele sentiu sede, ele sentiu saudade de Belém, ele sentia saudade daquilo que ele fazia, de pastorear as ovelhas do pai dele, de fazer as coisas escondidinho, de fazer as coisas ali na presença de Deus. Vinha um urso, ele matava, Deus dava a unção sobre a vida de Davi e matava o urso. Vinha um leão, ele matava o leão sobre a unção de Deus. E Davi estava com saudade. E aqui em 2 Samuel, não precisa vocês abrir, 23:15, fala, e Davi com saudade exclamou, quem me dera beber das águas da cisterna que está junto à porta de Belém. Davi se lembrou do seu nascimento. Davi se lembrou da onde ele era. E quem sabe Deus, ele está fazendo você lembrar da onde você era. Quem sabe Deus está fazendo te lembrar da onde nós éramos, da onde que Deus te tirou, da onde que Deus me tirou, da onde que Deus tirou você, irmãos. Da onde foi que Deus tirou você? Do lamaçal do pecado, da onde ninguém mais queria, não queria nem conta com você. Nós era tão insuportável que nem os próprios parentes queriam conta com alguns aqui. Chamava de beberrão, de prostituto, de jogador, de viciado em jogo, gasta dinheiro tudo em jogo, não bota nada dentro de casa. Mas Jesus, ele te resgatou. Jesus, ele te deu um banho, irmãos.
Jesus, ele te deu um banho aí, você está todo bonitão, eu estou todo bonitão na presença do Senhor. Jesus, ele te abençoou da planta do pé até o fio de cabelo da sua cabeça. E você está aí olhando e muitas das vezes você não consegue enxergar a preciosidade que é você na presença de Deus. Você não consegue enxergar aquilo que Deus te deu. Você não consegue enxergar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou dentro de você. Quando Deus colocou algo em Davi, Davi enxergou algo diferente. E Davi começou a glorificar a Deus. E Samuel começou a falar: esse é o rei. E Saul começou a ficar atribulado, pastor Leco, porque o Espírito Santo de Deus que estava sobre a vida de Saul saiu da vida de Saul. Porque Saul era um homem mentiroso, era um homem que não estava fazendo mais a vontade de Deus, o rei de Israel. E Deus tinha rejeitado o reino, tinha rejeitado o rei como ele no reino. E agora é Davi. E a Bíblia fala que veio um espírito maligno da parte de Deus sobre a vida de Saul. E Saul começou a ficar atribulado.